a sua comunicação. Quer participar daquela polêmica, não está mais no ar no site, mas ela continua rolando. Eu tenho recebido muita coisa sobre menstruar ou não. Embora a gente tenha falado muito disso aqui, ainda eu sinto muita dúvida aí em você. Então, escreve para mim. Terça-feira vamos falar de novo sobre esse assunto. O assunto hoje é outro aqui, é muito interessante também o assunto de hoje, né? Quer passear na internet? Nossos sites, www.redemulher.com.br, é o site da Rede Mulher que muda todos os dias para você, com todas as novidades aqui da rede. Você vai gostar, se é que você ainda não visitou o nosso site. Visite também o meu, www.isabel.vasconcelos.com.br. O meu site muda uma vez por semana. Amanhã é sábado, é o dia que eu vou mudar o meu site para você colocar fotos novas, novas coisas, novos textos e toda a programação do Saúde Feminina para esses dias que entram agora, para essa semana que está entrando, não é? Bom, o que mais? Vamos ver o que o nosso livro de efemérides reservou para o dia de hoje? Vvamos lá. É isso aí. Bichos. Sabe por quê? Em 1899 morreu Rosa Bonheur. Ela era uma aclamada escultora e pintora de animais. Ela só fazia isso. Ela foi uma das artistas menos convencionais do século XIX. A técnica toda ela estudou com o pai, Raymond, que era um pintor de paisagens, né? Mas desde criança ela se interessou pelos animais, ela estudou a fisiologia, a anatomia dos animais, estudou a beça e só trabalhava com animais, era o tema dela. Olha lá que beleza, tá vendo? Um pouquinho das obras dela. Agora, ela também era assim, feminista, né? Se bem que ela nasceu em 1822, nem sei se dá para falar em feminismo, né? Mas ela era grande admiradora da George Sand, né? E a George Sand influenciou as ideias dela de igualdade entre homens e mulheres e tal. E isso foi um fator importante para que ela se decidisse mesmo para enfrentar esse mundo aí, desse século tão ruim para nós mulheres, né? E fazer uma carreira, fazer seu nome e se firmar no mundo das artes plásticas. Está aí a lembrança da Rosa Bonheur para você. Ela nasceu em 1822, né? Como eu já disse, viveu 77 anos. Morreu 25 de maio de 1899. Você que ainda não leu meu livro, por favor, né? Pega o telefone e liga 30 31 22 98, aqui em São Paulo, 0 operadora 11 30 21 22 98, é o telefone do livro Histórias de Mulher para você, que são os melhores contos que eu escrevi nos últimos 20 anos. A maioria aí é inédita, hein? Tem alguns que você já leu por aí, mas são poucos. E você que já leu o livro, muito obrigada, viu? Que me escreveu e tudo, eu fico muito emocionada com a sua comunicação. Eu tenho aqui um telefone novo, já dei para você essa semana, eu vou dar de novo. Esse telefone é só para educadores, né? E hoje nós vamos falar aqui de psiquiatria da infância, viu? Falar da psiquiatria com as crianças. E os educadores que quiserem ter mais informações sobre educação sexual, orientação sexual de seus educantes, podem ligar para 0800 11 51 71. Atendimento gratuito, é claro, 0800, né? E você pode trocar ideias, tem lá uma equipe super especializada na matéria para discutir com você. Você quer fazer sua pergunta? Aí o telefone é outro. 0 operadora 11 50 51 41 43 é o telefone da nossa central de atendimento aqui na Rede Mulher para você fazer sua pergunta aqui agora para os nossos doutores que eu já vou apresentar para você. Estou recebendo hoje com muita alegria o Dr. Francisco Assunção. Ele é psiquiatra, é chefe do serviço de psiquiatria infantil lá no HC, na Faculdade de Medicina da USP, né? E o Dr. Francisco, há muito tempo que não vinha à Rede Mulher, né, Dr. Francisco? Primeira vez no Saúde Feminina. Primeira vez na Casa Nova. Na Casa Nova, pois é, mas o Dr. Francisco nos acompanhou bastante em outros programas que nós fizemos aqui na Rede Mulher. Estou recebendo também com muita alegria pela primeira vez no Saúde Feminina, doutora Eliana Curatolo, que também é psiquiatra, né? Bom, sabe o que eu queria falar hoje? Eu não quero falar daquela deficiência mental grave
que algumas crianças enfrentam, ou nasceram com ela, ou adquiriram ao longo da vida e tal. Não é sobre isso que eu queria enfocar essa nossa discussão, sabe, doutora? Eu queria falar do estresse, principalmente, e da vida, da qualidade de vida das nossas crianças modernas em 2001, e se elas também, que é a minha dúvida, né, se elas também enfrentam esses pequenos problemas psiquiátricos que hoje a gente sabe que tem solução e que não implicam na perda da razão, no afastamento de alguma maneira da vida normal da pessoa. A criança também tem estresse, síndrome do pânico, depressão, como é que é? Bom, o que fico muito contente, primeiro gostaria de agradecer, né, a participação. Eu acho que é muito interessante a gente poder falar dessas coisas, alertar as mães, os educadores, que todas as crianças têm sofrimento, independente da família, da escola. E é lógico que quanto maior o grau de exigência, maior o sofrimento em tentar corresponder a tanta exigência, né, do meio. Então, quanto maior ou melhor a qualidade, né, do olhar para essas crianças, mais a gente pode ajudar. Estou falando como psiquiatra infantil e também como colaboradora aí do meio social e tal. Então, eu acho isso bastante importante. Tentar oferecer para as crianças uma estimulação adequada, que hoje em dia, né, temos vários tipos de estimulação, mas sem que ela perca a qualidade de vida, sem que ela perca a graça de ser criança. Então, isso acho que é uma tarefa gostosa de poder mostrar para as pessoas. Mas não é muito fácil também fazer, né? Doutor Francisco, hoje as crianças estão submetidas também ao estresse que a gente, né, que nós adultos estamos submetidos à própria qualidade de vida que a gente leva nos grandes centros, né? Quase todo mundo, a população toda virou urbana, quer dizer, tudo isso, o que acontece com as crianças aí? Em primeiro lugar, eu imagino que nós tivéssemos que conversar o que é qualidade de vida. Porque isso seria bom. Muda completamente o enfoque na medida em que, se o adulto tem uma ideia do que é a qualidade de vida para ele, a criança não. Então, quem dá o padrão de qualidade de vida da criança é o adulto. E nem sempre isso corresponde ao que a criança necessita ou quer. Então, essa é a primeira questão difícil. E é isso que faz com que essas exigências sejam tão presentes, né? Então, nós temos que imaginar, claro, que ela fica submetida ao estresse, mas que esse estresse, na maior parte das vezes, ele é proporcionado e desencadeado pelo adulto. Muitas vezes a própria família e a própria escola, que atendendo a uma demanda social, exigem dessa criança coisas que ela não quer, ou pior ainda, não pode fornecer naquele momento. Precisa tomar cuidado com as exigências, né? Esse negócio de criança de agenda cheia, como é que a senhora vê isso? Aquela criança que vai de manhã para a escola, depois de tarde tem inglês, tem judô, tem isso, tem aquilo, eu tenho aquele compromisso quase do adulto, né? Ter que cumprir aqueles horários todos. Como é que é isso? Isso é bom ou é ruim? Depende. Depende, principalmente, né, se a gente for olhar do que a criança precisa, né? Um esporte, uma atividade escolar. Na realidade, acho que a criança não precisa de uma agenda cheia. Isso acho que tem muito a ver com a expectativa, com a ansiedade dos pais, né? Ou por eles não, em outro momento, não terem passado por isso e às vezes eles querem fazer com que os filhos tenham essas oportunidades, ou muitas vezes também eu noto que alguns pais um pouco ausentes por questão de trabalho, enfim, que acabam compensando, tentando oferecer para a criança algumas coisas não afetivas de contato e tudo mais, proporcionando coisas, material, né? E que tentam suprir com isso a falta de afeto. E é claro que o afeto nada substitui, né? O contato não compensa com outras, não é compensado com outras coisas. Isso é triste também, né? Temos que cuidar melhor das nossas crianças. Agora, doutor, como é que a gente reconhece uma criança estressada? Dá para perceber? Tem sintomas claros? Veja, o termo estresse é um termo muito amplo, não é a primeira coisa. Então ele engloba uma série de coisas, mas com certeza dá para se perceber. Veja, vamos imaginar um estímulo agudo, né? Um evento bastante
que repercuta de forma muito intensa nessa criança. Então ela tem sintomas que são visíveis. Palidez, tremor, muitas vezes alterações gastrointestinais. Tá bom. Isso todos temos. Né? Se eu sou submetido a um grande medo, se eu sou submetido a uma grande tensão, eu tenho esse tipo de sintoma. Só que aí o meu corpo, e o corpo da criança também, reage a isso, se adapta a isso, e teoricamente, com a solução desse estímulo, desse problema, o corpo volta ao normal. Só que o que você está falando é outra coisa já. Esse estímulo não cessa. Então ela permanece sistematicamente bombardeada por esse estímulo que é tensionante, vamos dizer assim. Então esse corpo ou esse organismo vai se fatigando e vão podendo aparecer uma série de sintomas que podem se estender. Desde quadros, eu vou falar em senso amplo, não, mas assim, desde quadros com o colorido depressivo, quadros ansiosos e quadros físicos. Não todos conhecemos de sobra as dores de cabeça, as palpitações, as dores de barriga, que são decorrentes de quadros francamente ansiosos. Então, com certeza, se percebe. E isso sem que nós entremos na esfera comportamental, porque também nós vamos ter na criança, muito mais do que alterações de discurso, que são características do adulto, alterações de conduta. Então, alterações na escola, alterações na conduta dentro da casa, alterações no relacionamento com outras crianças. Então, com certeza é possível se visualizar esse tipo de alteração. Não dá para ficar tapando sol com a peneira, leva o filho no gastro porque ele está com probleminha intestinal. Tem que enxergar quando a criança está estressada e procurar ajuda. Bom, que ajuda, não sei, vamos saber, mas depois daquele intervalinho, a gente vai e volta já já aqui pela sua Rede Mulher, a TV da Mulher Brasileira. Até já. Oi, minha amiga, o seu programa Saúde Feminina, hoje falando sobre a psiquiatria da infância, mas nós não estamos falando sobre as doenças mentais, assim, que acometem as crianças e que tiram as crianças da vida normal, não sobre essa deficiência mais séria. Nós estamos falando aqui sobre essas coisinhas psiquiátricas que todos nós estamos sujeitos a ter na vida, como estresse, depressão, síndrome do pânico, e que hoje, graças a Deus, são tão facilmente, encaradas pela sociedade e por todo mundo, sem os preconceitos de antigamente. Estou aqui com muita alegria com o Dr. Francisco Assunção, que é psiquiatra, e a doutora Eliana Curatolo, também psiquiatra, Quando nós fomos para o intervalo, o Dr. Francisco estava falando sobre o estresse das crianças, que a gente reconhece, porque elas mudam o comportamento, aí começa a ter sintoma físico, palidez, tremor, problema gastrointestinal e tal. E aí, doutora, o que a gente faz? Quando a gente vê que o filho da gente está estressado, o que faz? Como é que a gente pode contornar isso? Procura uma ajuda profissional, muda o estilo de vida dele, o que faz? Bom, eu penso que quando a criança chega nesse ponto é porque o dia a dia dela está mal administrado ou está mal compreendido. Então, acho que o primeiro passo é sentar com a criança para ver o que está acontecendo e quais as coisas dessa agenda dela que está bastante cheia, quais as coisas que realmente são possíveis de estar negociando, O que não dá para negociar é a escola, Esse é o ponto principal que, enfim, mas aí as outras atividades. Agora, normalmente, quando chega nesse ponto, é porque os pais estão com uma certa dificuldade. Então, um profissional, nessa hora, é muito bem indicado para estar ajudando a orientar. Às vezes isso é suficiente e às vezes não. Às vezes essa criança precisa do que a gente chama de psicoterapia, que é uma ajuda para que ela consiga se acalmar ou se organizar com um profissional para aprender a lidar com essa exigência, com essa ansiedade, para que ela tenha um bom desempenho, porque muitas vezes o que acaba denunciando as crianças é o baixo rendimento escolar ou uma alteração no comportamento. Então, às vezes, o baixo rendimento escolar para uma criança que tinha boas notas, um bom comportamento, uma sociabilidade, ela começa a apresentar uma alteração. Na maioria das vezes com isolamento, com uma dificuldade de prestar atenção, que ainda esses sintomas não são característicos nem da ansiedade nem da depressão. Então, nesse momento, geralmente, quem denuncia, quem fala sobre isso é a professora.
Então, o caminho normalmente é esse: a professora percebe, comunica aos pais e às vezes, né, em casos bem leves, sozinhos eles conseguem se organizar. Quando os casos são um pouco mais delicados, é preciso de um profissional para ajudar a fazer essa melhora. Então, não necessariamente com medicação nessa hora. É claro que vai depender da gravidade dos casos. É claro. Né? Cada caso é um caso. Medicação também, né? Mesmo para as crianças. E aí geralmente a gente associa a medicação com a ludoterapia. Né? A ludoterapia é o brincar, mas com um olho e uma escuta terapêutica. Tá certo, né? Agora, doutor, pois não, o senhor ia falar? Eu ia falar só uma coisinha, acho que além disso que a Eliana falava, acredito que principalmente por teu programa ser destinado assim a pais e mães, principalmente mães nesse horário, tem uma questão que eu acho básica quando se fala de estresse em criança e nessa agenda cheia, que é os pais se perguntarem mesmo o que eles estão querendo desse filho, porque o grande problema é esse, o que eu quero do meu filho. Na verdade, nós queremos que ele seja bonito, rico, famoso, inteligente, uma série de coisas, bem-sucedido, e esquecemos de nos perguntar uma coisa muito simples, que é assim: ele está feliz ou não? Né? Então, assim, não me adianta muito imaginar que ele precisa ser alfabetizado aos 5 anos, como fazem algumas escolas em São Paulo, ou que ele precise aprender que os talheres têm que ser colocados a 2,5 centímetros do prato, como fazem outras escolas de São Paulo, ou mesmo que ele faça esporte. Fazer esporte para a criança é uma atividade lúdica e prazerosa, não com a finalidade de virar campeão de tênis depois. Então, essas questões acho que são importantes de serem colocadas para os pais. Porque... São pais que estão jogando, às vezes, metas, né? Exato. Que gostariam que fossem as deles próprios. Exatamente. E esqueceram de perguntar para a criança, né? O que você quer, meu filho? Exatamente. Não é verdade? Isso é importante. Agora, isso tudo pode levar a coisas mais graves? Uma criança pode entrar em depressão? Por que ela entra em depressão? Quando eu falo depressão, estou falando, né, minha amiga? Estou falando da depressão doença, né? Que a gente já conversou várias vezes aqui no Saúde Feminina, a gente conhece bastante já. Pode acontecer também com a criança essa depressão? Pode. Como você falava, que já muitas vezes foi comentado aqui no Saúde da Mulher sobre depressão, hoje é mais ou menos indiscutível que os quadros depressivos têm uma base biológica. Agora, existem gatilhos ambientais, vamos dizer assim, que desencadeiam esses quadros. Então, esse estresse, essa tensão, essa sobrecarga pode ser, junto com outros eventos desagradáveis, pode ser o responsável pelo aparecimento do quadro, com certeza. E aí, então, nós entramos naquilo que a Eliana falava. Nós temos que trabalhar com medicação, nós trabalhamos com psicoterapia, nós trabalhamos com orientação da família, porque senão é muito difícil, ou é mais difícil, mais sofrido para a criança ultrapassar esses quadros. Agora, o senhor falou em base biológica. É sempre biológica essa depressão? Se eu não tiver a tendência genética para depressão, eu não vou ter ou não? Pode acontecer também? Veja, nós estamos falando de novo da depressão enquanto doença. Doença, aí claro. Sim. Não aí estado de espírito, exato. Né? E não, também existem outras situações que nós poderíamos pensar. Veja, quando nós falamos de depressão doença, nós falamos daquele indivíduo que tem um desempenho aparentemente normal e subitamente ele fica deprimido, vamos dizer assim, ele muda a conduta. Mas nós temos outras maneiras de quadros depressivos aparecerem e que não seriam essa depressão doença, embora também sejam quadros psiquiátricos. Por exemplo, existem aqueles indivíduos que são sempre deprimidos. Se você lembrar do desenho que tinha do Lip the Lion e o Hardy, aquela hiena que falava o tempo inteiro, ó dia, ó céus, ó azar. Exatamente, existem pessoas que são dessa maneira. Então aí nós já não estamos falando de uma doença propriamente dita, mas de algo que também pode ser melhorado porque traz sofrimento. E temos as depressões cotidianas, que também podem ser minoradas de maneiras diferentes. Pois é, né? E síndrome do pânico também da criança? O mais frequente é na adolescência em diante, né? Da adolescência em diante? Mas temos crianças assim com síndrome do pânico franca, né? Que é caracterizada por um quadro de liberação de neurotransmissores, né? Onde ela tem reações físicas bastante importantes, como
sudorese, taquicardia, uma sensação de morte, que esse é um dos sintomas mais importantes da síndrome do pânico, e isso independente da idade, criança, adolescente, adulto, que é uma sensação de que vai morrer. Então, onde o coração acelera, uma dor no peito, uma falta de ar, pode ter náuseas, vômitos, e aí essa crise, né, esse episódio dura em média 10 minutos. Mas assim, tem um prolongamento de um mal-estar, de uma angústia muito grande. Tanto que, assim, a sensação de morte faz pensar em infarto, né? Então, lógico que a criança não pensa no infarto, mas ela consegue levar a mão ao peito e dizer que aquilo é muito ruim, ok? E é lógico que a primeira procura, né, é pelo pediatra, né? Para pedir ajuda e tudo. Então, a gente... E aí confunde com o sintoma físico. Com doença, né? física. Doença física, né? E aí, normalmente, tanto a criança quanto o adulto, eles fazem um eletrocardiograma, fazem raio-x de tórax, vão fazendo as investigações. Então, a gente sempre orienta e alerta os pediatras, né, que são os médicos de primeira linha, para ficarem atentos, porque senão... vão fazendo investigações cada vez mais profundas, cada vez mais severas, e enquanto isso a doença vai se perpetuando, né? Então, sim, porque aí a própria causa está sem tratamento, né? Isso. É como se você tentasse tratar só o sintoma do negócio, não vai dar certo mesmo. E isso é bastante importante, isso que você está falando, porque a chance de acontecer de novo sem ter um tratamento é muito grande, né? E assim, a gente tem crianças ansiosas, não síndrome do pânico franco, crianças com muita ansiedade que vão fazendo quadros de gastrite. Então, se essa gastrite for tratada apenas como sintoma que você acabou de falar, vai tratar a origem, que é a ansiedade. Perfeito, que é essa expectativa em corresponder às atividades, à agenda, né? Essas questões todas vão sendo um sofrimento para a criança, né? E a gente tem claro que os pais não querem que as crianças sofram, né? Eles geralmente fazem isso achando que é o melhor. Que é o melhor, que é o caminho certo, né? Isso, mas que na realidade para a criança passa a ser um sofrimento. Eu tenho um menino que eu adoro, ele achou ele muito legal, que ele fez uma atividade que eu achei muito importante. Eu falei, puxa, mas você é uma graça, você é linda, você é inteligente. Ele fala, como eu sou inteligente? Eu nem sei o nome do primeiro astronauta que pisou na Lua. Isso com 5 anos de idade. Então, assim, eu perguntei por que ele falou aquilo e ele não soube responder, mas assim, olha o grau de exigência de uma criança de 5 anos, isso vem dele? Claro que não. Não. Sem dúvida. Então, isso é extremamente sério. Assusta um pouco, né? Isso é um pouco assustador, olha. Estão chegando perguntas, mas se você quer participar aqui do nosso programa, ainda dá tempo. Você liga para a nossa central de atendimento, 0 operadora 11 50 51 41 43. Faz sua pergunta para as nossas atendentes, que elas vêm aqui para o estúdio e eu passo para os doutores, né? A gente ainda tem muita coisa para conversar, mas agora nós vamos, para aquele intervalinho e voltamos já aqui pela sua Rede Mulher, a TV da Mulher Brasileira. Até já. Oi, minha amiga, o seu programa Saúde Feminina, hoje conversando sobre psiquiatria da infância, né? Nós já falamos bastante aqui, estou aqui com muita alegria com o Dr. Francisco Assunção e com a doutora Eliana Curatolo, que são psiquiatras, né? Mas nós não estamos falando de deficiência séria, nós estamos falando daquelas coisas que dão nos adultos, né? Que a gente já conhece tão bem, depressão, estresse, ansiedade, síndrome do pânico e tal, e que também pode acontecer com algumas crianças. Bom, e eu falei aqui no último bloco sobre a superação do preconceito com relação a procurar um psiquiatra, a reconhecer uma doença mental, né? E aí me vem uma pergunta da Maria, olha só, doutor Francisco, da capital aqui em São Paulo, ela diz o seguinte, veja bem, fui ao médico e ele me indicou o psiquiatra, por sentir medo de tudo. Ela tem medo de tudo, né? Mas eu não fui, porque achava que o médico pensava que eu era louca. Gostaria de saber se o psiquiatra é só para loucos. Acabei de falar. Eu acho que esse tipo de preconceito ele é muito frequente na nossa população
que inclusive faz uma relação muito curiosa e que é muito desagradável ao médico, inclusive, que é a ideia de que problemas de nervo são problemas do neurologista, né? Por quê? Por causa que, em termos genéricos, se imagina que estar nervoso é um problema de nervos, né? E estar nervoso é um problema comportamental, é um problema, muitas vezes, psiquiátrico. Então, o psiquiatra é um médico que trabalha com aquilo que vulgarmente nós chamamos de loucos também, mas a maior parte das pessoas que procuram psiquiatra são pessoas que passam por normais muito bem, sem nenhum grande problema específico. Então, o medo da Maria, eu acho que poderia ter sido minorado, ela poderia ter sofrido menos se ela tivesse procurado realmente psiquiatra. E ainda dá tempo, né? Com Nunca é tarde, não fica com medo de tudo, não. Vai no psiquiatra que ele resolve para você, né? Porque você vê, aí também, por causa desse preconceito, é que a gente cai naquela atitude que a senhora estava falando no outro bloco, doutora, de ficar tratando sintoma físico quando ele tem uma causa, não é? Aí fica complicado, né? Olha aqui. Tem uma aqui muito engraçada de Moema, da Neide. Ela quer saber, ela tem 15 anos e ela quer saber o que vem a ser a psiquiatria da infância. Bom. É o que nós estamos fazendo aqui, não? Bom, né, só queria reforçar o que o Francisco falou, que eu acho extremamente importante, né? Que o psiquiatra é alguém, é um médico em primeiro lugar, né? Que se especializou para ouvir as pessoas, para pensar nas angústias, nos sofrimentos e propor alguma forma de tratamento. Então isso vale para todos os telespectadores, independente da idade. Então, o psiquiatra da infância, ele está apto, né? Ele está disposto a ajudar as pessoas, pensando nas diversas fases do desenvolvimento. Então, assim, ao falar com uma criança de 5, 6 anos, é diferente do que falar com um jovem na pré-adolescência e na adolescência. Então, ao passo que, na idade adulta também, mas essas transformações não são tão significativas quanto da infância e adolescência. Então, precisa mesmo de alguém que tenha uma experiência, um estudo nessa faixa etária. Então, respondendo à pergunta da ouvinte, né, alguém que entende as fases normais do desenvolvimento e está preparado para ajudar as pessoas com algum tipo de sofrimento, seja ele depressão, ansiedade ou os transtornos mais profundos, como você tinha falado, da deficiência mental, do autismo. Pois é, né? Tem a Marília, lá de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Ela diz o seguinte: doutor, meu marido faleceu há 8 meses e meu filho de 3 anos é muito nervoso. E quando brigo com ele, imediatamente ele chama o pai. Ela quer uma dica de como ela pode agir com o filho dela. Aí eu imagino que nós tenhamos exatamente um exemplo daquilo que falávamos. Tem um fator estressante, a morte do pai. A criança que mostra o sentir falta desse indivíduo, tanto que recorre a ele todas as vezes que ela é repreendida. E a única coisa que eu me arriscaria a dizer é que, assim, esse nervoso, entre aspas, que ela diz que a criança é muito nervosa, deve ser verificado. Se está interferindo ou não nas atividades que seriam cotidianas para ele. Se ele está se desenvolvendo normalmente, se ele está se relacionando com outras crianças de maneira normal e adequada, se ele está interagindo dentro da família como, em média, as crianças fazem, se ele tem o mesmo interesse por tudo, se não existem alterações de sono, de alimentação, ou seja, se o comportamento dele se alterou após esse evento. Se alterou, provavelmente ela precisará procurar um profissional específico. Agora, caso contrário, ela pode tentar simplesmente ouvi-lo, apoiá-lo, e ele vai ter que ser esclarecido sobre o desaparecimento do pai e o que implica isso, coisa que para uma criança de 3 anos ainda é muito difícil. E a Cláudia de Jabapara, doutora, ela queria saber como é que ela pode repreender uma criança. Olha essa preocupação dos pais hoje em dia, né? Antigamente, mãe e pai brigavam, você fez errado, vai de castigo, briga, não sei o quê. Hoje tem essa preocupação, ela quer saber como repreender uma criança sem reprimi-la.
Essa é uma questão que eu acho extremamente importante. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque é o seguinte, o que eu venho percebendo, bom, eu tenho algum tempo neste formado, mas o que eu percebo são pais extremamente inseguros quanto a isso. Então, doutora, devo bater ou não? Devo, enfim, e isso não é o doutor que vai dizer. Eu digo que é o próprio bom senso do pai e da mãe, né, de ser firme. Não tenha medo de ser firme. Criança precisa de limite, afeto e segurança. Então, se a mãe se mostrar insegura, isso faz muito mal para a criança. Então, se ela disser não, que mantenha o não. Não precisa bater. Eu costumo dizer que a força tem que estar na língua e não na mão. Né, que seja firme, não tenha medo de colocar limite. E que num outro momento dê o afeto, mas siga o seu bom senso. Isso é a coisa mais importante. Parece que hoje a gente tem um problema com esse negócio de limite mesmo, né? Pois era isso que eu queria te falar, né? Porque na maioria das vezes esse tipo de questão, e que a Eliana trouxe muito bem como dúvida, ela é muito mais dos pais do que da necessidade da criança, né? Porque subitamente nós descobrimos que teoricamente uma cultura ou um grupo social não tem limites e que todos podem fazer tudo aquilo que querem, né? Então nós vamos criando uma cultura que é uma cultura de burla e de tapeações. E essas burlas e essas tapeações são ensinadas para a criança. Então assim, a mãe queixa-se de que o filho mente. Não, o filho não mente, ele aprendeu a mentir com os pais. Quando o pai diz assim, atende o telefone e diga que eu não estou, ele ensinou a mentir. A mãe chega e diz assim, ele não respeita a minha autoridade. Não, ele não respeita a autoridade dela porque ela não respeita outras. Aí ele pega o meu carro sem pedir para mim. Lógico, porque a senhora o deixa dirigir sem carta. Então, são normas que passam do macro para o microsocial. Elas passam do social para a família. E da família para a criança. Então, a coerência, quando a Eliana fala de bom senso, a coerência é uma coerência total. O pai fala assim, ele não lê. O senhor lê? Não. Então ele não lê também. Não tem jeito, né? Claro. A criança imita mesmo o adulto, né? É o modelo dela, não é? Então, quando pensar em mudar o comportamento do seu filho, é bom pensar em mudar o da gente também, né? Com certeza. Antes de ficar muito brava. Bom, tem tantas perguntas aqui, ó. Tem uma interessante. Do Carmo, Maria do Carmo, do Ipiranga, aqui em São Paulo. Ela diz que a filha dela é muito nervosa e se irrita com facilidade. E ela está preocupada em pensar que talvez isso seja porque ela própria passou um grande nervoso na gravidez. Será que isso tem alguma coisa a ver? Ela pergunta. Essa é uma dúvida que, assim, permeia vários ambientes, inclusive o nosso, porque assim, o que a gente tem claro é que se durante a gravidez a mãe é desnutrida, a mãe usa drogas, álcool, isso tem uma interferência direta, orgânica, que muita chance dessa criança nascer com problemas clínicos mesmo. Agora, o nervoso em si, sozinho, é muito difícil da gente quantificar a gravidade na criança. Então, algum estresse vai passar para a criança, mas isso normalmente não é a causa dessa irritabilidade na infância. Então, não é só isso, acho que tem que rever a relação, como esses afetos são trocados, não pode responsabilizar a gravidez só por isso. E tem a Socorro do Sacomã, que pergunta se quando a criança é muito nervosa, isso pode ser hereditário. Porque ela diz, o meu filho é muito nervoso, eu também sou, e o pai do meu filho também. Já respondeu da outra questão, né, doutor? Aí tratam a criança de uma maneira nervosa e ela aprende também. Ela aprende, né? Não foi pelos genes, né? Ela aprende. É mais provável que tenha sido pelo ambiente. Pelo ambiente, né? Pois é. Bom, essa aqui é Cristina de São José do Rio Preto. Ela diz que tem uma filha de 8 anos e ela tem uma lesão na pele. Muito complicado esse nome, linfoescleroatrófico, será que é isso? Não sei, mas ela gostaria de saber se isso é uma doença de fundo emocional. Olha, eu não sei muito bem o que ela está falando como doença, mas os líquens não são doenças emocionais, não, eles são doenças dermatológicas e como tais devem ser tratadas. São quadros, como eu vou dizer assim, onde existe um agente transmissor, inclusive.
Tá certo. Não pode se falar. Veja, embora todo o contexto emocional seja importante no relacionamento com as doenças, não pode se tentar aumentá-lo a ponto de que ele seja o responsável pelas doenças todas, não. E aí vai um pouquinho a questão que a Eliana já respondeu sobre o que faz um psiquiatra. O psiquiatra trabalha com doenças de fundo mental, né? Então, que podem interferir no corpo porque as coisas são imbricadas, mas não obrigatoriamente de maneira causal, né? Não dá para querer estabelecer essa relação sempre, claro, né? É uma coisa que pode ser, pode não ser, né? Não dá para saber. Vamos ver, tem mais pergunta aqui, vamos ver se dá tempo da gente responder. Esse aqui já falamos também. A Carmen de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, ela diz que quando tem um filho de 11 anos, quando ele está ansioso, sente uma dor muito forte na barriga, já foram feitos vários exames, não resolveu nada, né? Nós já falamos sobre isso, né? Então, assim, acho que a conduta está certa de investigar, porque, sei lá, de repente a gente está achando que é emocional e é algum problema sério, um tumor, enfim. Então não dá, como o Francisco acabou de falar, não dá para pensar tudo só na parte emocional. Mas fez uma investigação clínica, fez os exames deram ok, ótimo. Então da parte orgânica está tudo bem, tem que ver a parte emocional. Essa parte emocional tem que ser diagnosticada, ok? Para ser tratada. Então, o próximo passo, né, é procurar uma ajuda específica. É procurar o psiquiatra mesmo, leva a criança lá e pronto, né? E resolve o problema. A Márcia, do bairro dos Pimentas, aqui em São Paulo, diz que o filho dela tem síndrome do pânico. Ela gostaria de saber uma maneira concreta de tratá-lo. Como é que se trata a síndrome do pânico, doutor? A síndrome do pânico é um quadro de base ansiosa, com umas características típicas que a Eliana já descreveu. O tratamento é medicamentoso, ele pode ser psicoterápico concomitantemente, mas vai ser dada medicação. Essa medicação, usualmente, é uma medicação que é dada pelo psiquiatra e ela é monitorada, porque aí vai depender da idade da criança, de como ela evolui, os efeitos colaterais que ela apresenta, e a criança tem uma melhoria muito grande e muito rápida. Eu acho que isso é importante de se colocar, e acho que cabe aí mais um detalhamento, Isabel, por conta do preconceito que você falava. Porque a Eliana e eu temos falado nesse espaço que resolveu-se que não tem um problema físico, então vamos explorar a parte emocional. Mas vejam bem, hein? Quando nós falamos de parte emocional, nós estamos falando de corpo também, de coisas orgânicas, e como tal, elas são medicadas. O psiquiatra não trabalha como nós costumamos ver só nos filmes, de uma maneira romântica. Não, ele é um médico que trabalha com medicamentos e com uma série de estruturas terapêuticas. Porque quebrou alguma coisa lá dentro da cabeça, do mesmo jeito que quebra no resto do corpo, né? A gente tem mais um minutinho, dá para responder ainda talvez para a Rosa de Santo Amaro, que ela diz que o filho dela de 13 anos, quando está ansioso, na expectativa de alguma coisa, ele levanta os braços e as pernas, fica muito agitado e tal, se ela precisaria procurar um tratamento ou se é uma reação normal. Claro que isso vai depender da intensidade desses sintomas, né? Se é um menino que faz isso num ambiente da escola, onde outras crianças podem ironizar, ou que isso leve ele a um sofrimento, né? Dependendo do ambiente, isso precisa ser levado a sério, isso precisa ser tratado, né? Porque assim, o que tem que ficar claro é que não é qualquer manifestação que deve se tomar remédio. Não, o que o Francisco está falando, que eu acho que é muito certo, essa criança precisa ser avaliada. E aí cada caso vai ser analisado e vai prever a necessidade de uma medicação. Beleza, infelizmente o nosso tempo já acabou, mas eu prometo que eu vou trazer de novo o Dr. Francisco e o Dr. Eliana, porque nós temos muito mais coisa para falar sobre as nossas crianças e a saúde mental das crianças, né? É isso aí, muito obrigada, Dr. Francisco Assunção, muito obrigada, Dr. Eliana Curatolo, e você vai ficar agora com Rony Fon e Mãe de Gravata, e nós voltamos na segunda-feira, até lá.